atmosfera maravilhosa, que presença gloriosa, a presença do nosso Deus, amém? Como eu estou feliz em estar aqui, como eu me sinto honrada em fazer parte desse momento, dessa celebração. Como eu amo a vida da Márcia. Ela diz que eu não me envergonho do Evangelho e ela também não se envergonha do Evangelho. Eu conheci a Márcia também no nosso local de trabalho e eu glorifico muito a Deus porque o Senhor ele tem levantado pessoas, homens e mulheres que não se envergonham do Evangelho, que se dispõem a declarar essa canção no seu dia a dia, né, a despeito das adversidades, das lutas, das perseguições, pessoas que têm buscado verdadeiramente servir ao Senhor, ser frutífero aonde estão plantados. Amém? Meu nome é Priscila Zamba. Eu sou membro da Primeira Igreja Batista da Caroba, em Campo Grande. Meu pastor Tony Zamba, é meu irmão do meio. Sou de uma família de 3, eu sou a mais velha e sou a única menina, né? Conheci a Márcia no nosso local de trabalho. Sou grata a Deus pela amizade dela, sou grata a Deus pela confiança, pastor Anderson, né, em ceder esse púlpito, não para que eu venha falar, mas para que o Senhor venha me usar como instrumento para a glorificação do nome dEle nessa noite, né? Sou casada há 16 anos, mãe de um casal lindo de filhos que estão me acompanhando. Meu esposo não pôde estar conosco, porque ele trabalha à noite, né? Então, ele me deixou lá no ponto de encontro com as meninas e foi trabalhar. E a Duda está ali, o Fernando está ali, né? Quietinho. Ele é o príncipe, né, filho? Ele é um doce, ele é quietinho mesmo, né? E nós queremos, nessa noite, compartilhar algo da parte do Senhor. Irmãs, eu vou confessar algo para vocês. O Senhor me acordou hoje 2h33 da manhã. E as noites têm sido bem frescas, né? Esse outono é bem mais fresquinho. Mas eu suava, um calor. E eu acordei, parecia que eu tinha dormido a noite toda. E eu já tinha lido o texto, já tinha esboçado algumas coisas. E o Senhor falando comigo dentro desse texto. E é com muito temor, né, que eu estou aqui. Não com temor de Zacarias, como nós vamos ler aqui, né? Mas com muita reverência, sabe? E com muita gratidão no coração em poder compartilhar essa palavra com vocês. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. É um capítulo bem extenso, são 80 versículos. Mas nós não vamos ler os 80 versículos, amém? O pessoal já falou assim, caraca, 80 versículos, né? Eu vi o pessoal arregalando os olhos aí, mas eu te desafio a meditar, a ler esses 80 versículos na sua casa, né? E aquilo que não for permitido a mim compartilhar, que o Espírito Santo complete ao teu coração. Lucas capítulo 1, a partir do verso 5, nós vamos ler do verso 5 ao verso 13, e depois a gente vai pular para o verso 23, vamos ler do 23 ao 38. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava? Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, fazendo o quê?
e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem dará o nome de... Aleluia. Verso 23. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava... E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de... Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre, aleluia, sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser, porque para Deus, em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Pai, tua palavra foi lida. Ela por si só é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra não volta vazia. Eu creio, Deus, ela tem propósitos a serem cumpridos nessa noite. Deus, usa-me conforme a tua vontade. Eu me esvazio, Senhor, diante de ti, como eu tenho me colocado todos os dias na tua presença. Usa-me como um instrumento para o louvor da tua glória. Que os nossos corações nessa noite sejam terra fértil para boa semente que será lançada aqui neste lugar, Senhor. Faz frutificar, Pai, frutos que permaneçam para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? O texto que lemos é um texto conhecido, certamente você já teve a oportunidade de ler, de refletir, de estudar sobre ele. E nós queremos pensar dentro de uma perspectiva, dentro de uma temática, em que chamamos de alinhando os propósitos para a glória de Deus. O Senhor tem o desejo de alinhar propósitos para a glória do seu nome. Todos os propósitos que Deus estabeleceu no passado, no presente e aquilo que ainda há de se cumprir, devem ser firmados, alinhados, para que o nome do Senhor seja verdadeiramente glorificado. No texto que lemos, assim como os três demais evangelhos, ele recebe o nome do autor, Lucas. E em Colossenses, no capítulo 4, Paulo vai identificar Lucas como um médico. Isso se dá porque o ministério de Lucas traz uma ênfase muito grande às curas que Jesus
executou, o ministério de cura de Jesus. Lucas ele vai enfatizar aquilo que Jesus manifestou, a graça de Jesus manifesta sobre pessoas que eram portadoras de enfermidade. E a sua própria escrita vai trazer muita ênfase a termos que nós diríamos hoje, termos técnicos, termos médicos. Por essa razão, nós trazemos essa ênfase, uma vez que o próprio Lucas, no evangelho que nós acabamos de ler, no versículo de número 6, ele vai identificar a esterilidade, ele vai trazer ênfase à esterilidade de Isabel. É interessante nós pensarmos que, apesar de Lucas identificar a esterilidade de Isabel, no verso de número 5, nós lemos que Isabel e Zacarias, eles eram verso 6, ambos eram justos diante de Deus e viviam de forma irrepreensível. E aí, quando eu pensei nessas características, justiça e irrepreensão, eu falei, nossa, como Deus ele é tremendo, como Ele olha primeiro para aquilo que Ele mesmo estabeleceu em nós, para as nossas virtudes, porque a palavra de Deus vai dizer que tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem de Deus, vem do Pai das luzes. Então, se você é acolhedor, se você é hospitaleiro, se você busca servir ao Senhor com integridade, né, com inteireza de coração, não se glorie nisso, porque isso não vem de você. É o Senhor que opera em você. Filipenses diz, né, Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Então, é Deus que opera em nós. A nossa natureza é uma natureza corrompida, é uma natureza caída. Então, quando nós realizamos algo bom, é a ação do Espírito Santo de Deus que habita em nós, por sua infinita graça e misericórdia. E o texto, antes de destacar a esterilidade de Isabel, ele vai dizer no verso 6, que Isabel, assim como seu marido Zacarias, eram justos e irrepreensível. Justo é aquele que age segundo a justiça, aquele que é correto, aquele que busca fazer as coisas da maneira certa. E irrepreensível é aquela pessoa que não dá margem para repreensão. É aquela pessoa que não gosta de ser chamada atenção e que não dá margem para ser chamada atenção. Tem muita gente que fala, eu odeio ser chamada atenção, mas vive dando margem, né? Lá no hospital onde eu trabalho no Hospital Lourenço Jorge, na Barra. E nós temos, desde o início da pandemia, nós temos desenvolvido um trabalho de oração. Né? Já completou 1 ano, louvado seja Deus por isso. E reúne um grupo significativo, cerca de 40 pessoas, né, em todos os plantões, orando antes do início do culto. Né? E nós estabelecemos uma meta. Nós falamos assim, olha, o culto começa às 8 horas em ponto. Se tiver uma pessoa aqui, vai ficar uma pessoa falando 8 horas, às 8 horas. E termina, no máximo, 8h15. Né? E aí, quando a gente iniciou esse trabalho, o Senhor deu uma estratégia para nós. Né? Ele falou assim, olha, procura a sua chefia e comunica a sua chefia. Por quê? Porque o cristão ele não pode ter margem para repreensão. Ele precisa ser repreensível. Mas não tem nada a ver, um espaço público, né, de utilidade pública, um hospital público, eu não estou fazendo nada demais. Mas você não está debaixo de uma liderança? Não existe alguém ali que coordena você, que responde por você dentro daquele período? Não é o seu horário de trabalho. Você não está ali sendo pago pelo município do Rio para orar, para cantar, para fazer nada disso. Você está ali para prestar uma assistência. Então, faça isso. Então, nós fomos e falamos com a nossa chefia, e ela adorou a ideia, ela também serve ao Senhor. Não, irmã, faz isso mesmo e tal. Aonde vocês querem ficar? A gente estabeleceu o lugar lá e tal, e temos realizado. Nos últimos plantões que passaram, uma das meninas que foram participar da oração deixou a sua sala sozinha, sem ninguém, com pacientes, e foi para a oração. O que aconteceu? Repreensão. E aí, quando a repreensão vem, você está errado? Você vai debater? Não. Abaixa a sua cabeça e aceita a repreensão.
Mas antes de receber a repreensão, pense, eu preciso ser irrepreensível. Eu não posso dar margem para a repreensão. E assim era o comportamento de Isabel e Zacarias, segundo o texto que lemos, verso 6. Ela não dava margem para a repreensão, assim como seu marido. Ambos eram de família sacerdotal. Isabel era das filhas de Arão. E Zacarias era da linhagem de Abias. Ambos eram da família sacerdotal. Ambos tinham compromisso e responsabilidade por serem parte de uma família sacerdotal. E Lucas, quando destaca essa condição de esterilidade, né, de Isabel, vem trazer para nós, vem trazer à tona algo que era muito vivo dentro daquela sociedade. Porque o fato de ser estéril trazia um estigma de pecado, de reprovação. Se a gente ler lá em Levítico, capítulo de número 20, a gente vai observar que quando o homem ele se contaminava ou ele adulterava, Deus punia aquele homem com ausência, aquele homem, aquela mulher, com ausência de filhos. Por essa razão você não terá filhos. Então, talvez por essa questão, por essa lei antiga, trouxe para a sociedade esse estigma de que se você não gera filhos, então não tem pecado na tua vida. Ora, mas percebam, esse estigma era um estigma social. Uma vez que a própria palavra de Deus vem identificar Isabel como alguém justa e irrepreensível. E aí, o primeiro start que deu na minha mente quando eu li esse versículo foi, muitas vezes as pessoas olham para você e te classificam, né? E colocam sobre você um julgo, ou colocam sobre você um rótulo, de que você, não, poxa, o marido dela não vem, porque também ela está sempre lá, né, no Mulheres Conectadas, não deve fazer nada em casa, não deve dar atenção para o marido, não deve ser assim, blá, 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 né? Só que atente para aquilo que Deus está falando a teu respeito. O que Deus diz que você é? Você que tem buscado ao Senhor, você que tem consagrado a tua vida diante do Senhor, o que o Senhor tem falado ao teu respeito? Qual a classificação que Deus traz sobre a tua vida? Sobre a vida de Isabel, ele disse, você é justa e irrepreensível em toda a obra diante de mim. Ainda que a sociedade possa te olhar e te classificar como alguém indigna, como alguém que carrega um estigma por não gerar filhos, eu tenho algo diferente a falar sobre o teu respeito. E aí o texto continua falando, né, lá no verso 8 e 9, que Zacarias ele teve uma oportunidade que, para mim, no primeiro momento, né, antes de examinar o texto, eu achava que era algo comum o sacerdote ter oportunidade de queimar o incenso. Só que não era. Sabe, o sacerdote ele era escalado 2 vezes ao ano para servir no templo, né, no tabernáculo, no templo, por 2 semanas. Então, olha só, o ano 365 dias. O sacerdote, ele servia no tabernáculo, no templo, 14 dias no ano. 1 semana, 2 vezes no ano. 14 dias. E essa função de queimar incenso era algo que, se ele fosse sorteado a fazer, assim como as outras funções eram por intermédio de um sorteio, lá pelo Urim, Tumim, né? Ele só poderia fazer uma única vez. Olha que privilégio. Dentro desse contexto aí, existiam cerca de 18.000 sacerdotes. Tinha gente que ia morrer sem nunca queimar incenso. E o queimar incenso significava o quê? Apresentar as orações diante do povo. Não era só ele pegar lá as ervas aromatizadas, preparadas conforme o Senhor havia determinado em Êxodo capítulo 30, né? Era apresentar as petições do povo, as orações do povo. Né? Lembra? A gente não tinha acesso. Jesus nos deu esse livre acesso. Então, essa figura do sacerdote era aquele homem que ouvia as súplicas, as petições, e apresentava não apenas as suas necessidades, como as necessidades da nação. E aí, quando Zacarias se vê ali naquela posição de poder queimar incenso, olha que honra.
Já foi uma dádiva para ele ali. Já era de idade avançada, talvez pensando, poxa, eu vou morrer e nunca vou poder queimar um incenso. Eu vou morrer e nunca vou me aproximar do Santo dos Santos. O altar do incenso era o último utensílio antes da Arca da Aliança. Havia lá a divisão, o pátio, né? Vamos tentar pensar aqui no contexto da igreja, né? Por trás da porta, o pátio. Esse altar aqui, o santo lugar. E lá, encostado lá na parede, naquele banner bonito, o Santo dos Santos. Zacarias, de idade avançada, não tinha ainda pisado no santo lugar. Não tinha tido a oportunidade de queimar incenso no altar. Isso se dava uma vez, uma única vez. E aquele homem estava num lugar, já numa posição de honra. Já estava sendo agraciado ali. É interessante que essa figura do altar de incenso, ela vem recheada de uma série de lições importantes para nós, que estamos aqui buscando estar alinhados ao propósito de Deus para a glória do seu nome. Se nós lermos lá em Êxodo capítulo 30, vai dizer que esse altar, ele era feito de madeira de acácia. Mas por que não de cedro ou de qualquer outro tipo de madeira? Porque a madeira de acácia era uma madeira que resistia ao tempo. É uma madeira que não adere a insetos, os insetos não corroem. Tem uma durabilidade muito grande. E aí, quando eu li isso, eu pensei, gente, a minha oração, ela precisa resistir ao tempo. Não importa quanto tempo eu estou intercedendo pelo meu marido, pelo meu filho, pelo meu vizinho, não importa. Eu preciso perseverar. Orar sem cessar. Orar continuamente. É interessante pensar também que esse altar de incenso, ele era coberto de ouro, mas não apenas um ouro puro. Um ouro puro. E o ouro puro, ele precisa ser levado ao quê? A altas temperaturas. A temperatura está alta aí para você? Eu escutei uns améns aí. Oh, Jesus, misericórdia, né? Glorifique a Deus. Vai sair ouro puro daí. Vai sair ouro puro daí. E é interessante pensar também que esse era o último utensílio antes da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, nós sabemos, é uma figura que representava o quê? A presença de Deus. Pensando nisso, poxa, o altar está antes da arca, então é o caminho da presença de Deus, o altar de incenso é o caminho da presença de Deus. O texto de Êxodo 30 vai dizer que ele ficava exatamente a 7 passos do véu e a 14 passos da arca. Então, tem o altar aqui, 7 passos, véu, mais 7 passos, arca. Bem pertinho da presença, né? Quer estar no centro da vontade de Deus? Quer estar alinhado com o propósito de Deus? Esteja no altar de incenso. Queima o teu incenso. Prostre-se diante da presença dEle. Ore, busque. Parece clichê, né? Ah, já sei. Mas você faz. Saber é uma coisa, fazer é outra. Saber é uma coisa, praticar é outra. A sabedoria está aí. Não está no conhecer, está no praticar. E aí, dentro de tudo isso, desse contexto, né, a gente entender um pouco a seriedade, o momento que Zacarias estava vivendo quando ele recebeu, né, essa notícia de que ele seria pai, né, de um homem que marcaria a história, né, preparou o caminho, João Batista. Além de tudo isso estar acontecendo dentro do templo, fora do templo acontecia o quê? Verso 10. Um clamor. Fora do templo acontecia um clamor. Olha, queridos, a humanidade hoje clama. A nossa sociedade clama, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Há um clamor.
os campos estão brancos. Muitas vezes nós olhamos para a igreja do Senhor e vemos pessoas muito preocupadas apenas com as suas próprias questões, com as suas próprias necessidades. Há um clamor, precisamos estar atentos a isso. Diante dessa visão do anjo, né, Zacarias, ele turbou o seu coração. Ele temeu. E aí, porque eu disse no início que meu temor não era como o temor de Zacarias, né? Porque eu estou aqui com reverência diante da palavra. Mas o temor de Zacarias ali era um temor de medo mesmo, de receio. Por quê? Porque ele entendia a profundidade daquele momento. Ah, Priscila, por que você está dizendo isso? Que o temor era um temor de medo, de receio? Porque se fosse reverência, o anjo não diria, não temas. Não é verdade? Se fosse, não me reverencie. É incoerente. Deus, ele quer que nós o temamos, que nós reverenciemos a sua presença. Amém? Mas o anjo disse para ele, não temas, não precisa ficar com medo, não tenha receio. Eu estou aqui com uma boa notícia. Você não vai ser fulminado. Eu não vou consumir você. Fique tranquilo. E aí ele vai dizer lá no verso de número 12... Verso 13, disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Deus, ele contempla o anseio e o desejo daquele homem, que trazia sobre si, aquele homem, daquela mulher, que trazia sobre si um estigma de pecado por conta da sua esterilidade, que trazia sobre si uma responsabilidade de apresentar não apenas as suas necessidades diante do Senhor, mas a necessidade da nação de Israel, por estar exercendo ali o sacerdócio. E Deus, ao contemplar o coração daquele homem, daquela mulher, agraciou aquela família, fazendo com que o ventre de Isabel, ainda que em idade avançada, quando eu penso nesse destaque que Lucas dá, de ser estéril e de ser com idade avançada, isso maximiza e muito o milagre. Porque a esterilidade já é algo difícil, né? Já é algo que você olha assim, é só um milagre. E o ser de idade avançada acaba se tornando até impossível. Por quê? A mulher de idade avançada, ela já não ovula, os hormônios dela já não correspondem. A dificuldade aumenta. E é interessante Lucas trazer essa ênfase. Não era só estéril. Hoje você tem mulheres jovens estéreis que têm ainda lá um útero perfeito, que tem um ovário, que por alguma razão não consegue fecundar, mas aquela mulher ela tem condições de receber, de fazer uma inseminação artificial ou de in vitro, enfim, tem condições de se desenvolver hoje com o advento da tecnologia, o avanço da ciência, né? Mas naquele contexto não existia nada disso. Então, além daquela mulher sofrer com a esterilidade, ela era de idade avançada. Mas para Deus, Lucas 1,37 que nós lemos, não existe esterilidade. Para Deus não existe idade avançada. Para Deus não existe virgem. Quando Deus quer fazer, Deus faz. Quando há um propósito, Deus alinha a vontade dele, até mesmo ao desejo do teu coração. Era o desejo do coração de Isabel ter um filho? Sim ou não? Havia um clamor pela vinda do Messias. Todas queriam ser mães de um menino. Talvez agora seja. Meu filho vai ser o Messias. Não é verdade? Os judeus ansiavam por isso, pela vinda do Messias. Então, quando a gente contempla a ação de Deus na vida dessa família, dessa mulher, nós podemos entender a dimensão da graça, a dimensão do cuidado, a dimensão do amor de Deus para com aqueles que o buscam, para com aqueles que são irrepreensíveis e puros na presença de Deus.
Amém? E aí o texto continua dizendo, tanto Lucas, né, quanto Mateus, eles vão afirmar que Maria era virgem. Depois de Isabel completar de Zacarias completar aquele período de uma semana de serviço, né, ele volta para casa, verso 24, e ali ele se relaciona com Isabel, e ela concebe, né, ao filho, a promessa de Deus se cumpre ali, e ela se resguarda pelo período de 5 meses. Eu fiquei pensando, tem gente quando engravida fala assim, não vou contar para ninguém não, né? Vou esperar vingar primeiro. Eu conheço um monte de menina que tem dificuldade assim, de engravidar e tem esse mesmo pensamento, né? Não vou contar para ninguém não, vou esperar vingar para, né, para o nego não botar olho grande, que eu não perder meu filho, né? Mas será que Maria pensou nisso? Será que Isabel pensou nisso? Será que essa foi a motivação de Isabel? Não. Por quê? Verso 25 vai dizer assim, ó, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Opróbrio significa humilhação. Assim me fez o Senhor. Então, o que ela fez ali naquele momento, ao se resguardar? Ela consagrou aquele momento a Deus. Ela dedicou a Deus aquele momento. Antes dela fazer chá de revelação, né? Antes dela botar lá status com um teste de gravidez positivo na internet, ela consagrou a Deus. Certamente aquela mulher clamava por muito tempo. E como nós já afirmamos aqui, o fato dela não gerar um filho trazia esse estigma de pecado. Por isso ela coloca essa palavra tão forte, né? Opróbrio, humilhação. Para ela, realmente era uma humilhação. Poxa, eu sou de família sacerdotal, meu marido está servindo no templo. Eu sou pura, eu sou irrepreensível diante de Deus. O que está acontecendo? E quando ela recebe aquela notícia, quando ela vê que a promessa de Deus, né, sem ela saber, a gente não leu aqui, mas você leia na sua casa, né, Zacarias questionou ali o anjo, ficou mudo, então ele não chegou em casa falando, Isabel, a gente vai ter filho, e o Deus falou para mim que a gente vai ter um filho e vai se chamar João. Não, ela não recebeu essa notícia da boca do seu marido. Eles coabitaram ali, se relacionaram, e ela engravidou. Posteriormente, que ele contou para ela, né, tudo o que aconteceu, mas naquele exato momento, quando ele volta para sua casa, ele chegou em casa mudo. O texto vai dizer isso, depois você leia com calma, né? E é interessante a gente pensar que essa mulher que foi curada da sua esterilidade, que foi exaltada diante de Deus e diante dos homens, quando ela recebeu a dádiva, quando ela recebeu a boa notícia, a primeira coisa que ela fez foi consagrar ao Senhor. Dedicar ao Senhor. Quantas lições importantes nós podemos tirar desse texto? Nós temos consagrado a Deus as nossas conquistas, aquilo que clamamos, que buscamos, que oramos por anos. E aí, quando a gente recebe, festa, alegria, né? Mas, puxando o fundo, né? Celebração e tal. Mas e a presença de Deus? Mas e compartilhar a bênção? E ser grato? É engraçado que nos grupos, né, de oração e tudo, né? Vamos fazer o nosso momento de pedidos e agradecimentos. Aí o pessoal pede, né? Aí depois tu vê o pessoal meio assim, murcho, o pessoal não vai, né? E, poxa, e aí, irmão? Não, alcancei a bênção. Poxa, vai lá para agradecer. Compartilha com a gente para edificação, para crescimento. Isabel teve essa postura de se resguardar e de reconhecer, né, que foi o Senhor que anulou a sua humilhação, foi o Senhor que contemplou o seu ventre, foi o Senhor que concedeu aquela dádiva. Ainda que ela não tivesse recebido palavra acerca disso, ela entendeu no seu coração que a resposta vem do Senhor. E aí o texto continua falando, né, de Maria. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O mesmo anjo que visitou
Zacarias no templo, no altar de incenso, saiu daquele lugar ali de consagração, de separação, de santidade, e foi até a casa de Maria. Foi até a casa daquela mulher, que se encontrava ainda prometida a José. Tanto o Evangelho de Lucas quanto o Evangelho de Mateus afirmam que Maria era virgem quando engravidou de Jesus. Isso traz um caráter, uma natureza da concepção de Cristo, de divindade, de santidade, de pureza. Ah, Priscila, mas como que isso aconteceu? Pergunta para Deus, irmão. A palavra diz para mim que desceu sobre ela o Espírito Santo, o poder do Altíssimo envolveu e ela concebeu um filho. Ah, mas por que Deus fez isso? Porque Deus já havia prometido na sua palavra. Lembra lá da queda? Lembra lá do Gênesis? Quando ele falou que haveria um que seria nascido de mulher, que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. Havia uma promessa, e Deus ele é fiel à sua palavra. Mas por que Maria? Por que Deus escolheu Maria? E entrando um anjo, verso 28, aonde ela estava, disse: alegra-te, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. E o anjo disse: você achou graça diante de Deus. É interessante pensarmos que Maria, ela é uma beneficiária da graça. Ela foi beneficiada. Ela foi alcançada pela graça. Ela não é uma dispensadora. Ela não dispensa graça. Ela alcança a graça. Maria foi favorecida. Eu vejo muitas pessoas hoje reverenciar a figura de Maria. Maria foi uma mulher especial, única, uma mulher única, que foi escolhida por Deus. E quando eu vejo ela recebendo a presença daquele anjo, tendo diante dela a figura daquele anjo, e perturbando o seu coração por não entender, eu começo a pensar em características que classificam uma mulher única, ungida, separada para um propósito específico. Ela não se achava capaz, ela não se achava digna de receber aquela visita, de receber aquele presente. Como eu, pobre, como eu, que nunca conheci um homem, mas eu não sou nem casada, mas quem sou eu? Sabe, muitas vezes nós nos firmamos naquilo que temos. Nós nos firmamos na nossa eloquência, nós nos firmamos na nossa bela postura, nos nossos conhecimentos, nos nossos contatos, aonde moramos, a profissão que exercemos. Isso diante de Deus não é nada. Deus não precisa de nada disso. Sabe do que Deus precisa? De um coração puro e irrepreensível. Deus quer que nós sejamos como essas mulheres, para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas, para que nós possamos gerar filhos, não apenas filhos carnais, mas sobretudo filhos espirituais. Por esses dias eu li uma frase que foi atribuída a C.S. Lewis, que dizia: você não é um corpo. Você tem um corpo, você é uma alma. Olha como é profundo isso. Você não é um corpo, você tem um corpo. Por quê? Porque tudo isso aqui, tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar aqui. Mas aquilo que tem aqui dentro, aquilo que é gerado do Espírito, as nossas emoções, as nossas ações, o nosso caráter, isso fica. Você vai morrer e as pessoas vão continuar falando de você, ou não. 2021, e a gente está aqui falando de quem? De Maria, de Isabel.
E eu? Daqui a 30 anos. Amém, Jesus, no mínimo. Quero ver meus filhos casarem. E eu daqui a 30 anos? Será que vão estar falando de mim? E se estiverem falando de mim, qual vai ser a conversa? Qual vai ser a fala? Olha, mas ela era rixosa. Olha, mas ela era murmuradora. Olha, mas ela seca. Aquilo ali, não sei o que fez dentro da igreja. Não gerou nada. Quem que ela discipulou? Quem que ela cuidou? E os filhos dela? Onde estão agora? Todos se perderam. Não ficou um. Será que ela não tem referência dentro da casa? Traz para nós reflexões. Traz para nós o desejo de viver esse propósito de forma literal, integral. Mas entenda, quem alinha o propósito não sou eu. Quem alinha o propósito não é você. Quem alinha o propósito é Deus. O evangelho ele não foi feito para se enquadrar na minha vida. Eu preciso me enquadrar ao evangelho. Você não pode customizar a palavra. O que é isso, Priscila? Eu abro a Bíblia e diz lá que eu preciso ser puro e irrepreensível. Mas isso é muito difícil. Isso dá não. Isso aí... Tá bom, ir na igreja, congregar, Hebreus dá para fazer. Dá o dízimo? Tá. Mas ofertar, não dá não. Não, tudo bem, Deus me deu um ministério. Deus me deu o dom de cuidar, de cantar, de tocar, de ensinar. Isso dá para fazer. Mas me submeter a alguém, isso não dá não. Porque eu sou eu, né? Eu sou crente, mas não sou boba. Eu sou crente, mas tenho sangue nas veias. Eu sou crente, mas estou vivo. Devia estar morto, né? Que a gente tem que morrer para nós mesmos. E sermos nascidos de novo. Deus, Ele está no controle. Deus está conduzindo todas as coisas. E qual é o meu papel neste processo? Queria que você pensasse nisso. Olhasse para a pessoa que está ao seu lado e sem tocar nela, pergunta para ela: qual é o meu papel neste processo? Qual é o meu papel neste processo de quebra da esterilidade, de alinhamento ao propósito de Deus? Primeiro, busque a pureza, santifique-se. Tanto o verso de número 6 quanto o verso de número 30 vai nos trazer essa exortação. A condição de uma pessoa desprovida de pecado precisa ser uma realidade em nossas igrejas. Nós precisamos buscar a pureza. Isso aí não é coisa do passado. Isso não está fora de moda. O crente, ele precisa ser puro, sim. Precisa ser santo, sim. Quer ver Deus? Quer contemplar a manifestação da graça de Deus, do poder de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família? Seja santo, seja santa, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação, eu e você viveremos uma vida de esterilidade, de dureza, de frieza. Consagre ao Senhor as suas conquistas. A exemplo de Isabel, não saia por aí, sabe? Arrotando, vomitando as suas conquistas. Eu ganhei, eu tenho, eu sou, blá, blá, blá. Não. Consagra ao Senhor. Dobra o teu joelho no teu quarto e agradece a Deus. Olha para a vida dos teus filhos, olha para a vida da tua casa. Olha, você tem um teto, olha, você tem um alimento. Olha, você está aqui, você está respirando espontaneamente. Você não depende de um catéter de oxigênio. Isso é bênção. Glorifica a Deus. Não fica questionando por aquilo que você não tem.
Glorifique a Deus por aquilo que você tem, por aquilo que Ele tem te dado hoje. Por último, submeta-se à ação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Verso de número 38 que nós lemos, o último, diz: Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que se cumpra em mim, Senhor, conforme a tua palavra. Todos esses exemplos que nós demos aqui, buscar a pureza, a santificação, consagrar ao Senhor e submeter-se à vontade de Deus, não foram exemplos deixados apenas por Maria e por Isabel. O próprio Cristo assim o fez. Jesus é Deus, amém? Mas Ele se fez carne, habitou entre nós. João 1 diz, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O próprio Jesus, meu irmão, minha irmã, Ele se manteve santo, Ele não se contaminou, não se achou pecado nele. O próprio Jesus, que era homem, que era carne, Ele era passivo. Você pensa que Jesus não foi tentado? Jesus não foi ali por Satanás chacoalhado? Os evangelhos trazem relato acerca disso. Foi tentado na sua carne, na sua natureza, mas não se contaminou. Por isso, nós nele podemos todas as coisas. Eu em Jesus posso também não me contaminar. Eu em Jesus posso também me manter pura e santa. O próprio Jesus se consagrou. Em todo tempo você via Jesus se separando para orar, para buscar a presença do Pai. Jesus, antes de realizar o milagre, Ele erguia as mãos e dava graças ao Pai. A gente hoje em dia espera a bênção chegar para fazer culto de ação de graças, né? Só que Jesus fazia diferente, tá? Ele dava graças antes de receber o milagre. Antes da multiplicação, Ele: Pai, te dou graças, porque Tu sempre me ouves. A gente espera a bênção chegar para a gente agradecer, para a gente consagrar, para a gente celebrar. E o próprio Jesus na cruz, meu irmão: Senhor, eu estou aqui, está consumado. Jesus no Getsêmani: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas que seja feita a tua vontade. Quer sair da esterilidade? Quer sair da esterilidade? Quantos querem? Quantos querem sair da esterilidade física, emocional, espiritual? Quantos querem viver o novo de Deus? Quantos querem receber a cura que vem do Senhor? Aleluia. Quantos querem receber isso da parte de Deus? Quantos querem viver essa novidade de vida? Eu creio que Deus, assim como ouviu o clamor de Isabel, assim como Deus ouviu o clamor de Zacarias, assim como Deus viveu o novo, fez com que aqueles homens vivessem o novo, Ele quer fazer nas nossas vidas. Ele quer fazer na minha e na tua vida nessa noite. Você pode se pôr de pé? Vamos erguer um clamor aqui nessa noite. Aleluia. Nós cremos, Senhor, que Tu és, Senhor. Contempla, Senhor, o nosso clamor nessa noite. Contempla o nosso clamor nessa noite, Pai. Contempla o nosso clamor nessa noite. Aleluia. Ele te escuta. Aleluia. Me escutas quando Ele acalma o teu pensar. Declara essa canção como uma oração nessa noite. Ele quer te conduzir pelo fogo, meu irmão, para que você possa se tornar puro e irrepreensível.
diante de Deus. Eu confio em Ti. Creia nisso. Declare com fé, nada é impossível. Eu não sei qual a área de esterilidade na tua vida. Eu não sei qual é a tua limitação. Eu não sei como se encontra o teu coração. Talvez assim como Maria, você esteja se achando indigno, incapaz. Glória a Deus, porque o poder dele se aperfeiçoa nas tuas fraquezas, nas tuas incapacidades. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Tu tens, Senhor. Creio que tu és a cura. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Eis aqui as nossas vidas, Senhor. Clamamos a Ti, porque do Senhor vem o nosso socorro. Clamamos por cura, Deus. Visita-nos nessa noite para o louvor da Tua glória. Manifesta a Tua graça sobre nós, o Teu poder, Senhor, para que possamos glorificar o Teu nome, para que possamos ser canal de vida, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Somos limitados, somos falhos, Pai, mas recorremos a um Deus que é grande, que é santo, que é perfeito. Santifica-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Consagramos a Ti tudo que temos, tudo que somos, e nos submetemos à Tua vontade, em nome de Jesus.